Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o assunto da SAF. Eu gostaria de dizer aqui, para você que apoia a SAF, nos cabe alertar. Não tem o intuito de mudar a sua opinião. E para você que é contra a SAF, tenha conhecimento que a gente vai lutar até as últimas circunstâncias para que o nosso clube não seja vendido. É o seguinte, vamos falar muito aqui também sobre esse empréstimo que foi aprovado ontem no Conselho Deliberativo. Até aqui, a imprensa e a maioria dos canais de YouTube mentiram para você, isso mesmo, porque muito se falou que esse dinheiro, esses 70 milhões, iria ser aí a 777 Partners, que ia injetar no Vasco, e esse dinheiro vai vir, segundo o Zeca Bulhões, como sendo dinheiro aí do Genoa, do clube. A gente vai explicar qual a diferença que tem nisso, diferença aí que é muito grave. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre os patrocinadores que chegaram ontem no Vasco da Gama, e vamos começar o nosso vídeo falando sobre o futebol profissional. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar aqui falando do futebol profissional do Vasco. Amanhã tem jogo lá no Engenhão contra a equipe do Fluminense, jogo que vai acontecer aí às 17 horas, apenas com transmissão do pay-per-view. E é o seguinte, o Zé Ricardo finaliza a preparação hoje. A gente vai contar aí com o retorno de Juninho, Bruno Nazário e Nenê para esta partida. O técnico Zé Ricardo está muito empolgado e esse jogo vai ser o jogo mais difícil do Vasco da Gama aí no ano, com certeza, onde a gente vai ver aí como que a nossa equipe está. A gente poderá ter a estreia aí também do Luiz Henrique, que foi apresentado ontem, o camisa 88, e vamos também poder ter a estreia do zagueiro Quinteiro. Lembrando que a partida entre Vasco da Gama e Flamengo, ela foi adiada do dia 5, passou para o dia 6, às 16 horas da tarde. Bom, meus amigos, com relação a patrocinadores aqui, eu preciso fazer um esclarecimento, principalmente com relação a esses dois patrocínios aí da Carol. Tem muito canal de YouTube falando que é milionário. São dois patrocínios exclusivos para o futebol feminino, que os valores não foram relatados ainda, tá? E outra coisa, tá confirmado o mercado Bitcoin na manga da camisa do Vasco da Gama, até por um valor razoável, 5 milhões e meio de reais, certo? Sobre a situação da SAF, meus amigos, ontem o Conselho Deliberativo aprovou aí, por grande maioria, um empréstimo de 70 milhões de reais. E é o seguinte, foram a favor 132 conselheiros, contra 11 e tivemos 14 abstenções. Quais são as consequências agora que esse empréstimo foi aprovado? Se a SAF passar, esses 70 milhões ficam aí como adiantamento pro Vasco da Gama. Então, daqueles 700 milhões,
o Vasco já recebeu 10%, que seria os 70 milhões. Caso a SAF não passe, o Vasco dará como opção aí 4 jogadores das categorias do time, né? Como garantia de empréstimo aí para a empresa. E é o seguinte, além da taxa de juros, né, de 15%, o Vasco vai ter que pagar até o dia 16 de setembro, tá? E ontem foi levantada uma questão no Conselho Deliberativo, tá? A FIFA não permite que os clubes de futebol negociem jogador com empresa. E o Zeca Bulhões, VP jurídico do Vasco, foi questionado sobre isso. Ao ser questionado sobre isso, ele disse que quem está emprestando pro Vasco da Gama é o Genoa. É o Genoa. O penúltimo colocado aí da Itália que está emprestando esse dinheiro pro Vasco da Gama, como clube de futebol. E não a 77 Partners, o que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas é o seguinte, há uma penalização aí da FIFA rigorosa nesse sentido, onde o clube que negocia com empresa pega um gancho aí de 2 anos sem poder fazer contratações, certo? Então, para você, torcedor do Vasco, que está achando que a 77 está colocando dinheiro no Vasco, não é ela, é o Génova, certo? E é o seguinte, tem uma diferença muito grande aí nessa situação. Bom, o destino desse dinheiro, o que vai ser feito, tá? De acordo com a assessoria de imprensa, o Vasco vai pagar aí o RCE, o Regime Centralizado de Execuções, né? O Vasco tem 5 dias aí para poder quitar a parcela que está atrasada do mês de janeiro, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. O Vasco vai quitar essas dívidas aí nos próximos dias, além de pagar fornecedor, e vai ficar muito pouco aí para a gente poder investir no futebol nesse primeiro momento. Bom, sobre a situação da AGE, certo? Agora, para você que é contra a SAF, a gente vai lutar muito sobre essa situação aí. Ontem a gente teve lá no escritório do Levenciano, fizemos uma reunião. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem aí um trechinho. Fala galera, estamos aqui com o nosso presidente eleito democraticamente pelo Estatuto, Luiz Roberto Levenciano, todos nós aqui de canal. A palavra é dele para fazer a convocação para a manifestação dia 5. Vascaínos, confirmado dia 5 de março, entre 9 e 13 horas, em São Januário, em frente à Social, estaremos lá para mostrar a todos por que a SAF não é o melhor caminho para o Vasco nessas circunstâncias, nesse momento e desta forma que está sendo tratorado em cima do Vascaíno. Diversos grupos políticos, torcidas organizadas, sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e torcedores convocados para essa luta em favor do Vasco. O Vasco é construído em cima de lutas. A luta é até nós conseguirmos fazer o Vasco campeão da porra toda, como todo vascaíno quer e deseja. Vai dar Vasco, estamos juntos, 5 de março, em São Januário. Aguardo vocês todos lá. SAF não! SAF não! Então, meus amigos, vocês viram aí. A gente vai lutar dia 5. Todos nós estaremos lá em São Januário para manifestação contra a SAF. Estaremos também para acabar de vez com essa situação das assinaturas aí da AGE. Falta muito pouco. Ontem o Levenciano nos apresentou lá uma das cartas de intenções, que são 400 milhões de dólares
sem que o clube seja vendido. Isso tem que ficar muito claro, porque tem alternativa para o Vasco sem fazer sacanagem com o clube, certo? E a gente vai lutar até o final. Eu estou falando isso aqui porque é a minha opinião e tem que ser respeitada, certo? Você que é contra, o teu lugar é para estar em São Januário no dia 5. E outra coisa, parabéns à Força Jovem. A Força Jovem esteve ontem presente conosco. Parabéns à Ira Jovem e à GDA. Essa coisa que o torcedor do Vasco está fechado aí com esse negócio de SAF é mentira, tá? E a gente vai ser resistência a essa situação. Não tenho aqui como mentalidade mudar a sua opinião, mas preciso orientar e dizer para você que é contra, que a gente vai se manifestar até o final contrário a essa situação. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!